Parte 11 do livro Palavras do Infinito. O universo é o pensamento divino em sua expressão objetiva. Não vemos, portanto, nenhuma legitimidade nesse exclusivismo antifraterno. Fisicamente, as nações representam somente o patrimônio da humanidade. O universo é o pensamento divino em sua expressão objetiva. O plano de perfeição absorve todas as coisas, impondo a lei da fraternidade a todas as criaturas. O amor de Deus envolve a criação infinita. Para a sua misericórdia, portanto, um país não vale mais do que outro, e os homens, sejam europeus, africanos, hotentotes, todos são irmãos. Obras puramente humanas. As rajadas de guerra de nacionalismos incompreensíveis são obras humanas, envolvendo grandes e temíveis responsabilidades individuais e coletivas. Todavia, todos os feitos do homem na esfera da existência transitória são assinalados pelo seu caráter temporal. O que existe é a lei divina, é a alma imortal. Evolução. A evolução pode ser lenta, mas é segura. Pode ser combatida, mas será aceita em tempo oportuno. A história é o vosso roteiro, onde se encontram a Esparta e a Atenas de outrora. Que sopro destruidor pulverizou as esplendorosas civilizações que floresceram junto do Ganges, do Nilo, do Tigre, enchendo de vida as suas margens. Que força extra-humana soterrou a Roma poderosa da antiguidade num aluvião de cinzas, onde se acham as suas galerias soberbas, cheias de patrícios e de escravos, as suas conquistas, os seus impérios faiscantes. A mão do processo evolutivo, invisível e misteriosa, que estancou as lágrimas da plebe sofredora, subjugou os tiranos, assinalando as suas frontes com o estigma da maldição dos séculos. Os ventos da noite sobre as ruínas. O progresso vem trabalhando com sacrifícios e sobre as ruínas do Coliseu e de Espalato. Choram amargamente os ventos da noite. O poder de homem e de nações passa como a sua própria ação. Daí a necessidade da difusão do conceito imortalista da vida para que a humanidade concentre as suas possibilidades na aquisição dos tesouros espirituais, os únicos que se não dissipam na vórtice das mutações da matéria. As promessas do espiritualismo. O moderno espiritualismo, explicando aos homens, em espírito e verdade, as lições trazidas ao mundo por Jesus, há de reparar os excessos do nacionalismo, integrando as criaturas no conhecimento das verdadeiras leis fraternas, e extinguindo os ódios raciais que infelicitam a humanidade. Os primeiros tempos no além, céu e inferno. Como decorrem para o espírito desencarnado os primeiros tempos no além-túmulo? Haverá um céu e um inferno? Assim respondeu Emmanuel. A vida do espírito desencarnado nos primeiros tempos do pós-morte reflete em geral as ações de sua existência terrena. Os que viveram mergulhados nos estudos dignificadores encontrarão meios de desenvolvê-los dentro das sociedades esclarecidas que os acolhem, segundo os imperativos das afinidades espirituais. Os que viveram no mundo divorciados da prática do bem, submersos nas satisfações viciosas, sofrem naturalmente a consequência dos seus desvios. As concepções de céu e inferno estão, pois, simbolizadas no estado de consciência redimida no trabalho e na virtude, o escrava do vício e do pecado. A sagrada esperança. A seguir surge esta pergunta em que se sente todo o anseio da alma humana, que a desdita fez ficar enlutada na terra. Desencarnando, encontra a alma os seres que amou e que partiram para o além antes dela? A resposta de Manuel confortadora. Nem sempre encontramos, ao despertarmos na existência do além, todos aqueles que participavam das nossas dores, júbilos da terra.
Alguns entes caros parecem apartados ainda de nós para sempre. Todavia, todos nós encontramos dentro da misericórdia divina quem nos elucide e guie caridosamente, no dédalo das incertezas e das dúvidas. Dia virá, porém, em que teremos a consoladora certeza de encontrar todos pelos laços do amor, e essa certeza constitui grande felicidade para todos os espíritos. Não há tempo determinado para o intervalo das reencarnações. Outra pergunta. A reencarnação só se verifica depois de um determinado tempo de vida espiritual no além? Resposta. Não há tempo determinado no intervalo das reencarnações da alma. No espaço compreendido entre elas, o espírito estuda, nos planos em que se encontra, as possibilidades do futuro, ampliando seus conhecimentos e adquirindo experiências a fim de triunfar nas provas necessárias. De um modo geral, são as próprias almas que se reconhecem necessitadas de luz e progresso e pedem o seu regresso ao plano carnal. Contudo, em alguns casos, como os de entidades cruéis, rebeldes e endurecidas, são os guias esclarecidos que se incumbem de preparar a reencarnação amarga e penosa, mas necessária. O sagrado patrimônio da vida. Os que se desencarnam no período infantil são espíritos mais evoluídos, isentos de luta e provação na Terra? A essa pergunta, assim respondeu o guia. Alguns abandonam muito cedo o invólucro material, às vezes pelo motivo de serem obrigados somente a um pequeno resgate diante das leis que nos regem. Em sua generalidade, porém, esses acontecimentos estão enfeixados no quadro das provações precisas. Os suicidas, por exemplo, depois de se evadirem da oportunidade que lhes foi oferecida para o resgate do seu passado, estão muitas vezes sujeitos a essas penas. Querem viver na terra novamente e tragar corajosamente conteúdo amargo do cálice das expiações dos seus erros, porém experiências costumam fracassar, a fim de compreenderem eles o quanto é sagrado o patrimônio da vida que nos foi concedido por Deus. A reencarnação e as divergências espiritualistas. A seguir, o consulente fere este ponto de divergência das correntes espiritualistas. Por que existem dentro do próprio espiritualismo os que aceitam e os que negam a reencarnação? Resposta. Semelhantes anomalias são devidas aos poderes de preconceitos prejudiciais e obcecantes. Muitos cérebros e muitas coletividades são, pelos espíritos, encontrados já trabalhados por dogmas incompreensíveis, bastante cristalizados nas mentes. Nossa tarefa, então, para orientá-los e esclarecê-los no terreno das verdades transcendentais, é muito lenta, para que não percamos os benefícios já feitos. Não duvideis, contudo, de que em futuro próximo alcançaremos a unidade das teorias do espiritualismo odierno. Outra pergunta sobre a reencarnação. Sempre existiu no mundo a ideia de reencarnação? Resposta. A ideia da reencarnação vem das mais remotas civilizações e só ela pode dar ao homem a solução dos problemas do destino e da dor. Todos os grandes filósofos dos tempos antigos a aceitavam e só nos últimos séculos a verdade da preexistência das almas foi obscurecida pelos argumentos subreptícios de quantos desejam conciliar inutilmente os interesses de ordem divina com as coisas passageiras do egoísmo do mundo. O Espiritismo e as outras religiões. A última pergunta do gênero respondida por Emmanuel foi a seguinte: qual o papel do Espiritismo diante das outras religiões? Eis o que disse o guia. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus aos homens, o qual deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender o seu ensinamento velado nas parábolas. Ele não vem destruir as religiões, mas uni-las e fortificá-las, desviando-as das concepções dogmáticas que lhes foram impostas pelo interesse e a ambição propriamente humanos.
Infelizmente, apesar de sua pureza, a consoladora doutrina dos espíritos tem sido muitas vezes objeto da exploração criminosa daqueles que não respeitam os seus princípios austeros e moralizadores. Cada um, porém, receberá segundo as suas obras, e nenhuma influência humana poderá impedir a sua evolução no seio da humanidade. Emmanuel, recebido em Pedro Leopoldo, a 21 de junho de 1935. Socialismo no Brasil atual significaria anarquia. Emmanuel julga que nos faltam homens e qualidades para uma transformação social. Seus espíritos esperam o socialismo cristão. Por que motivo Emmanuel não acha o comunismo adaptável no Brasil? Que deveremos então entender por socialismo cristão? Essas perguntas foram sugeridas ao missivista pela comunicação que Emmanuel nos fizera em maio último, respondendo à consulta nossa. Manifestar o guia, nessa mensagem, opinião contrária ao estabelecimento de um regime extremista no Brasil. Os primórdios dos novos sistemas políticos e sociais. Foi esta a resposta de Emmanuel à pergunta de agora. Quem poderia garantir a execuibilidade do regime comunista no Brasil? Não me expenderei em muitas considerações, porquanto o meu ponto de vista já foi externado quando fui inquirido a respeito da implantação de um regime extremista no país. A Rússia atual representa a experiência realizada à custa de muito sangue, os primórdios dos novos sistemas políticos e sociais que hão de futuramente vigorar no planeta. Porém, mesmo lá, o que se observa por enquanto, ao lado dos excessos demagógicos, é a inversão dos papéis dentro das classes sociais. A fraternidade é ainda um mito. Os oprimidos de ontem são os senhores de hoje. A fraternidade ainda significa um mito, porquanto o terreno social está cheio das mesmas diferenças de sempre. Diversidade de ambientes e a considerar. Faz-se, antes de tudo, preciso considerar a diversidade de ambientes. As massas populares brasileiras não fazem por demais questão de regalias políticas. Como um derivado das circunstâncias do meio, fazem questão do trabalho, do salário, do conforto que lhes é devido. Comunismo significa equilíbrio dos sacrifícios do povo, holocausto do homem e a coletividade. Interesse geral, eliminação de personalidade. Os brasileiros estão preparados para isso? A afirmativa poderia, ao que parece, ser contestada. A aproximação necessária é indispensável renovação de códigos. Aconselhamos, portanto, a aproximação do governo e das classes, reclamando-se a atenção dos dirigentes do país para as necessidades prementes das massas proletárias. Faz-se mister renovar os códigos da legislação agrária, intensificando a assistência sob todas as modalidades a quantos carecem do seu auxílio. As massas trabalhadoras do Brasil reclamam leis que assegurem o conforto que lhes tem sido negado pelos elementos da política administrativa. Que o supérfluo das suntuosidades do Estado seja empregado com o necessário. Intensifique-se a higiene e a escola. A educação necessita ser difundida sob todos os seus aspectos. A falta dos homens providenciais. Socialismo no Brasil atual significaria anarquia, porquanto faltam as consequências dos homens providenciais formados no cadinho das experiências penosas. Semelhante estrado de coisas com a propaganda de teorias importadas como de meios essencialmente diversos da nação brasileira, só poderia anarquizar o país fazendo-o escravo de potências imperialistas. Medidas mais que devidas. Cuidem, portanto, os governantes de melhorar a situação do proletariado com medidas de assistência mais que devidas. Trabalhai, portanto, todos vós que anelais um novo estado de evolução no mundo. O progresso se fará, não o duvideis. O Brasil e o socialismo cristão. E o Brasil, pelo caráter pacifista de todos os seus filhos,
será chamado a colaborar ativamente no edifício do socialismo cristão, que representa a renovação de todos os sistemas econômicos sociais à base da compreensão do Evangelho de Jesus. Até lá, quantas lutas assistiremos, quantas conflagrações serão necessárias? Só Deus o sabe. Laboremos, contudo, com desprendimento ou desinteresse e não vacilemos na fé que devemos possuir em nossos elevados destinos. Emanuel de O Globo, de 1º de julho de 1935. Tudo aí se mistura e todas as ideias se propagam sem que sejam devidamente estudadas. A implantação de um regime extremista seria um grande erro que o sofrimento coletivo viria certamente expiar. Para o estado atual do Brasil, não se enquadra outro regime fora da democracia liberal. Numa das nossas últimas correspondências de abril, fizemos referência vaga a um segredo a um certo ponto deste nosso inquérito sobre a qual não desejamos, ou melhor, não podíamos ainda falar. Esse segredo era apenas no momento uma intenção da reportagem, uma prova a que desejamos chegar de improviso. Por isso, daquela vez, ao pé da referência ao segredo, escrevíamos: calemos por enquanto. Sucedeu, porém, que motivos imperiosos nos afastaram por alguns dias de Pedro Leopoldo e assim também por alguns dias mais devíamos calar. Agora, de volta ao campo de nossas observações, conseguimos atingir, enfim, o ponto almejado. O segredo não tem mais razão de ser, já não há o que calar. A reportagem volta a trilhar uma estrada sensacional e surpreendente. E aqui eu encerro a parte 11, depois a parte 12 e a parte final. Até mais.